É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Bom, como já falamos, a maior parte do livro de Provérbios é dirigida a um jovem por um pai e uma mãe. É conselho que se transmite através das gerações, e como é dirigido ao homem, o livro fala sobre mulheres. Mulheres boas e mulheres más. Ou melhor, mulheres ruins e uma mulher boa. Porque o conselho da mulher é procurar uma boa esposa. E o conselho do pai é tomar cuidado com as muitas que são ruins. E ele fala sobre toda sorte de mulher ruim, desde as prostitutas a esposas frustradas. E ele fala sobre como elas seduzem com uma fala mansa e atraem e persuadem, e a fascinação de um relacionamento proibido. Mas ele diz, no final, seus convidados terminam no sepulcro. Você vai jogar sua vida fora e vai terminar com absolutamente nada. A forma mais rápida para estragar sua carreira e seu caráter é se envolver com mulheres ruins. Conselho muito sensato. A mãe fala sobre a mulher virtuosa no capítulo 31, e a sua lista é uma lista muito impressionante. Muitos anos atrás, lemos a Bíblia toda em voz alta. Na nossa igreja, gastou 82 horas. Começamos domingo às 9 da noite e terminamos quinta ao café da manhã, e vieram 2.000 pessoas nos ouvir. Vendemos meia tonelada de Bíblias, e cada pessoa lia por apenas 15 minutos e passava a Bíblia a uma outra pessoa. E o prefeito de Guildford, um homem pequeno chamado Alderman Sparrow, ficou sabendo e perguntou, eu também posso ler? Ele também queria ler e nós falamos que sim, mas a lista estava ficando meio comprida. Achamos um lugar para ele às 15h30 na terça-feira. E ele disse, não vejo a hora, vou trazer a minha esposa. Você se importa se usar meu crachá? Então eu disse, claro, você pode usar o seu crachá, não tem problema. Porque na verdade a gente não quer se envolver com política, mas se ele quisesse usar o seu crachá, não tinha problema nenhum. Bom, de qualquer forma, ele veio, ele chegou terça tarde às 15h30 e perguntou que parte da Bíblia eu vou ler. Eu não sei. Você pega a Bíblia às 15h30 e continua lendo. E perguntei onde está sua esposa. Ele disse, sinto muito, mas ela tinha outro compromisso, ela mandou pedir desculpas. Recebemos visitas não esperadas e virão hoje à noite. Ela levantou de madrugada e está limpando a casa e fazendo comida e não pôde vir. E ficou de pé e leu Provérbios 31. Sobre essa esposa maravilhosa que levantava de madrugada para cozinhar e fazer tudo pela família. E depois leu o seguinte, seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra. E 15 minutos depois ele voltou cambaleando para seu assento e disse, mas pastor, o capítulo era sobre mim. E embora fosse católico, não conhecia bem a sua Bíblia e perguntou, posso comprar uma Bíblia? E dei de presente. E ele disse, vou para casa para ler isso para minha esposa. Ele leu a respeito de si mesmo na Bíblia. Bom, agora essas mulheres más e esta boa mulher não são apenas pessoas. São o que nós chamamos de personificações, pois representam outra coisa. Não são apenas pessoas individuais. As mulheres más representam a tolice. E a mulher virtuosa personifica a sabedoria. Então a tolice e a sabedoria em todo o livro são apresentados por uma mulher. A tolice é uma mulher. É semelhante. E a sabedoria é uma mulher. Esta lhe derrubará, esta te edificará. Então elas representam mais do que apenas mulheres boas e más. E em todo o livro o jovem tem que fazer uma escolha. Creio que o teste maior para um homem é que tipo de mulher o atrai. Com que tipo de mulher ele se casa? São escolhas que podem te levantar ou derrubar. E a escolha entre sabedoria e tolice pode levantar ou derrubar alguém. Vou lhes contar uma história sobre um pregador aqui em Londres, um homem chamado Parker, um pregador bem famoso. No meio de uma mensagem maravilhosa sobre Jesus, ele apontou para a galeria e perguntou, vocês jovens da galeria, onde vocês preferiam estar? Na luz com as virgens sábias ou no escuro com as virgens nécias? E a resposta da galeria foi unânime. e não foi a resposta que ele estava esperando. Mas essas são as escolhas. E isso é
uma revelação do caráter de um homem como a formação de seu caráter. Capítulo 8, por exemplo, e capítulo 9, que nós vamos cantar na forma de um hino daqui um pouquinho, fala sobre essa mulher maravilhosa chamada Sabedoria. E o livro diz: ame-a como se fosse sua namorada. Faça dela uma pessoa muito amada na sua família. Vá atrás dela. Conquiste-a. Estava falando sobre sabedoria. E depois, fique longe dessa mulher que se chama tolice. Você vai perder tudo o que tem se brincar com essa mulher. Ele estava dizendo, uma das duas vai lhe pegar. E é interessante que a Bíblia toda termina com duas mulheres. Uma prostituta imunda e uma noiva pura. A prostituta se chama Babilônia e a noiva Jerusalém. Então este tema percorre a Bíblia inteira. Qual das duas será a sua companheira e sua parceira? Tolice ou sabedoria? Babilônia ou Jerusalém? É uma metáfora bem intrigante. A Bíblia sempre nos apresenta alternativas e precisamos escolher a vida ou a morte. A luz ou as trevas, o céu ou o inferno, a tolice ou sabedoria. E só temos uma vida para viver e podemos jogá-la fora ou podemos usá-la. Agora, com tudo isso, nós aprendemos que a sabedoria e a tolice são categorias morais e não mentais. Infelizmente, no mundo são usados no sentido mais mental, como já disse. E uma pessoa é considerada tola porque não tem um QI muito alto. Porém, na Bíblia, um homem com QI altíssimo pode ser muito tolo. Mentalmente pode ser maravilhoso, mas moralmente idiota. Estes conceitos nos confundem. Ouvi falar de um caipira lá em Somerset, anos atrás, e ele tinha uma reputação que se lhe oferecesse uma moeda de 50 centavos, uma nota de 50, ele sempre pegaria a moeda. 50 centavos. E era uma nota de 5, não de 50 libras. Ele sempre pegava a moeda, não a nota. E milhares de turistas ouviam falar deste homem, e todos queriam fazer o teste. O pobre idiota sempre pegava a moeda, jamais a cédula. Bobo, né? Que nada, ele fez uma fortuna. Mas pensamos de tolice e sabedoria como capacidades mentais. Quando na verdade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com os títulos que você tem ou os diplomas que você ganhou. Você é um tolo se você joga sua vida fora, mesmo sendo o homem mais inteligente do mundo. O tolo diz em seu coração, não há Deus, como diz um dos salmos. Aí está um verdadeiro tolo. Infelizmente, nós dissemos que sabedoria secular é conhecer o mundo e descobrir o que paga melhor e o que é mais rentável. Isso é sabedoria do mundo. O que é mais lucrativo para você? O que lhe traz mais benefícios? Na verdade, não há coisa melhor para você do que a sabedoria. Não é questão de lucro, e sim do que é melhor para o seu caráter. Não se baseia no conhecimento do mundo, mas no conhecimento de Deus. Há um versículo em Provérbios que é mal interpretado. Quando não há visão, o povo se corrompe. Já ouviu esse? Como ele é citado. E sempre citam quando alguém está com um grande esquema em mente. Seja um novo templo ou novo programa evangelístico. Temos que ter visão, pois sem visão o povo se corrompe. Mas visão aqui não tem nada a ver com ideias brilhantes. Visão aqui tem a ver com revelação de Deus. Quando ele fala através de visões. E o que quer dizer é que se Deus não estiver revelando nada a você perecerá. Literalmente no hebraico quer dizer você lançará fora as restrições. Se tornará um tolo. Se Deus não falar diretamente com você. Vejam como é importante entender o significado verdadeiro. Agora olhe aqui de novo. O que vemos aqui é um sanduíche maravilhosamente simétrico. Vermelho, azul, verde, verde, azul. Estão vendo o padrão? A estrutura é maravilhosa. Muitas passagens da escritura têm esse padrão aqui de intercalação. Há uma simetria aqui. A estrutura é maravilhosa. Então temos as 3 fatias de pão, depois um recheio duplo, em ordem reversa aqui. Os únicos pedaços que não se encaixam são um pequeno prólogo no começo e um pouco de sabedoria arábica de Agur no capítulo número 30. Fora isso, é um livro muito simétrico e deve ser lido de capa a capa. Os provérbios de Salomão estão aqui.
que ele mesmo colecionou. E aqui temos um outro grupo de seus provérbios que foram colecionados depois por Ezequias e seus escribas. Esses pedaços aqui em verde é sabedoria que ele conseguiu de outros lugares. Temos 36 ditados aqui e 6 aqui. São coisas que ele aprendeu de outros lugares do mundo, conversando com pessoas de outros países. Então é um padrão bem impressionante. Quando vemos os provérbios mais detalhados nestas sessões, especialmente o seu conselho aos jovens e nos provérbios que ele mesmo colecionou ou proferiu. Veja seu conselho para jovens, por exemplo, cheio de faça isso, não faça aquilo. Bom, conselho é isso mesmo, faça isso e não faça aquilo. Mas olhando rapidamente, obedeça a seus pais. Busque, corra atrás da sabedoria. Seja gentil aos outros. Guarde o seu coração. Vigie o seu coração. Em outras palavras, guarde as suas afeições. Não se afeiçoe por qualquer um. E seja fiel ao seu parceiro, ao seu companheiro, seu cônjuge. Muito bom conselho para um jovem. Se ele vai acatar ou não, é decisão dele. Mas o conselho é bom. Não ande em má companhia. Acredito que uma das maiores escolhas que vai afetar o nosso caráter é a escolha de nossos amigos. E é uma escolha nossa. Já ouvi pessoas dizerem, no tribunal, perante o juiz, e dizem, meritíssimo, acabei andando com má companhia. Como se isso não fosse sua culpa. Não, ele escolheu aquela má companhia. Ele era responsável pelas suas amizades. Não cometa adultério. Isso é ligado com seja fiel ao seu cônjuge. Não pega empréstimos. Não seja preguiçoso. Se há um pecado que é tratado mais do que qualquer outro livro de provérbios, é o pecado da preguiça. E hoje em dia a gente não ouve muitas pregações sobre isso, não é verdade? Ouvimos pregações sobre muitos outros pecados, mas a preguiça é um desperdício da sua vida. Um desperdício do tempo de Deus, além do seu. E não seja amigo de mulheres tolas. Isto é um sumário daquela primeira sessão de conselho aos jovens. Ao se deparar com a primeira coleção dos provérbios de Salomão, ele está sempre fazendo um contraste entre uma vida piedosa e uma vida ímpia. Então, muitos dos provérbios aqui são provérbios de mas. Não seja ímpio, seja piedoso, sabe? Esse tipo de antítese. E depois disso, há uma coleção de provérbios positivos sobre uma vida piedosa, que são provérbios de e. Seja isso e aquilo. Então, assim, ele faz um quadro. Mais uma vez, colocando uma escolha perante o jovem. Você vai ser um jovem ímpio ou piedoso? Você decide. Cada escolha sua vai construir uma imagem. A próxima coleção de seus provérbios, mais para o final do livro, capítulos 25 a 29, tratam quase exclusivamente com relacionamentos. E os relacionamentos são uma parte vital da vida. E ele aconselha os jovens como se relacionar com os reis e príncipes, como se relacionar com seus vizinhos e como se relacionar com seus inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, alimente-o. E se tiver sede, dê-lhe de beber. Pois assim fazendo, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Onde você leu isso? Romanos 12. Mas está bem aqui. Relacionamento consigo mesmo. Há bastante ensinamento como sobre se relacionar bem consigo mesmo. Dá para perceber na nossa jornada pela vida que muitas pessoas são seguras delas mesmas. Sabem o que são e o que não são, não tendo ser o que não são. É um prazer conhecer tais pessoas. Por outro lado, tem outras pessoas que estão sempre usando um tipo de máscara, tentando ser o que não são. É difícil relacionar-se com essa gente. Seja você mesmo. Como se relacionar com tolos, como relacionar-se com preguiçosos, pessoas morosas e lentas. Como se relacionar com fofoqueiros. O livro fala muito sobre fofoca. E depois dessa sessão sobre relacionamentos, nos capítulos 27 a 29, há uma sessão que fala sobre viver a boa vida. Um alto padrão de vida. Não um alto padrão materialista, mas um alto padrão moral. Ao chegarmos nesta última sessão, no final, é muito interessante que o conselho é dado por uma mulher e, em primeiro lugar, ela dá conselho sobre como ser um rei. Lembre-se que por detrás deste livro, estamos lidando com a família real. Estamos tratando com um príncipe, um filho de Salomão.
Então há conselho real aqui sobre como ser rei ao crescer. Mas daí ela diz, você vai precisar do tipo certo de rainha. E incidentalmente, para as feministas, vamos falar desse quadro final sobre a mulher que serve para ser rainha, seja rainha do lar ou de uma nação. Essa mulher não é apenas uma boa esposa e uma boa mãe. E uma boa dona de casa também tem que ser uma boa negociante. Ela é agente imobiliária no seu tempo livre. E alegra o marido com o lucro que ela consegue. Então ela não é limitada ao fogão e à pia, ela é uma mulher que participa em todos os aspectos da vida. Mas a sua família sempre vem em primeiro lugar. E este é um aspecto muito importante naquele capítulo. Então é um livro fascinante sobre muitos aspectos. Há vários tipos de nécios, e quero falar sobre algumas das descrições. A propósito, eu lhes dei alguns subtítulos bem organizados, mas são todos misturados. Todos eles são iguais, sabem? Há outros livros na Bíblia que não parecem muito sistemáticos, assim como as leis de Moisés. Pula de um versículo a outro a cada versículo. Por quê? Está tudo tão misturado. Bom, para mim parece exatamente igual ao conselho de uma mulher ao se despedir de seu filho porque vai sair de casa. Não se esqueça de trocar a cueca todo dia e não se endivide. E respeite o seu chefe. Ela dá toda sorte de conselho de forma bem aleatória, estão me entendendo? Então ela mistura toda sorte de conselhos. É exatamente assim que os pais falam com seus filhos. Eles não dizem, agora tenho 3 pontos hoje de manhã. E eis a minha conclusão. É assim que pregadores falam, mas pais falando com seus filhos falam a primeira coisa que é da sua cabeça, depois passam adiante para algo totalmente diferente. Vejo algumas mães sorrindo, sabe do que estou falando? Então parece que fica meio bagunçado. Mas vamos organizar algumas coisas em tópicos. Vamos olhar o tópico de tolo. Como é um tolo? Bem, há mais de 70 provérbios descrevendo um tolo. Ele, e veja o que estou falando, ele e não ela, ele é ignorante, obstinado, arrogante, pervertido, chato, sem alvo, inexperiente, irresponsável, ingênuo, sem cuidado, complacente, insolente, irreverente, amuado, chucro, argumentador. É uma descrição boa. Conhece algum jovem assim? Acho que todos nós conhecemos. Quer tudo de mão beijada, não sabe tomar decisões próprias, prefere mais a fantasia do que os fatos, ilusões do que a verdade. Na melhor das hipóteses é uma chatice, na pior é um perigo. É uma tristeza seus pais, mas os despreza como sendo ultrapassados. Quem disse que a Bíblia não é um livro moderno? E há 2 tolos em particular nessa galeria de tolos. Um é o escarnecedor, o zombador, que é cínico e crítico de todos os outros, exceto a si mesmo. E o outro é o preguiçoso, o tipo do homem que está colado na cama. Quando o despertador toca, ele faz assim. E quando toca de novo, ele faz assim. São figuras bem vívidas aqui. E o homem que se encaixa nessas descrições é um tolo. Ele é um idiota. Ele está jogando sua vida pelo ralo. Um outro assunto-chave aqui neste livro é a língua. Isso aqui é tão pequena, mas ao mesmo tempo é bem poderosa. Ouvi falar de um vigário que, no púlpito um certo domingo, disse: eu vou lhes mostrar a parte do meu corpo que me causa mais tentações. E caiu um silêncio mortal naquele lugar. Tiago, escrevendo o livro de sabedoria conhecido como a Carta de Tiago, disse que a língua é um membro pequeno, como um pequeno leme de um grande navio, mas que vira toda aquela embarcação. Tem o poder para amaldiçoar e para abençoar, e os pecados da língua são mencionados em todo o livro de Provérbios. As 7 abominações ao Senhor: altivez, mentira, assassinato, conspiração, perversidade, perjúrio e fofoca. Observe que a língua faz parte de 3 ou 4 destes. É poderosa, faz feridas fundas, pode ser cruel, desajeitada e descuidada, e espalha brigas e discórdia e divisão. Mas, ao mesmo tempo que é poderosa, é também fraca. A língua não consegue alterar os fatos.
nem obrigar que as pessoas respondam. Mas, acima de tudo, as palavras jamais conseguirão substituir os atos. Então, que tipo de palavras devem estar nos nossos lábios? De acordo com Provérbios, 4 tipos de palavras. Palavras honestas. Honestidade. Palavras honestas. Poucas palavras. Palavras calmas. E palavras apropriadas. Por isso que Tiago disse que se alguém não pecar com sua língua, é um homem perfeito. Porque mesmo se não cometermos nenhum pecado, Jesus disse que seríamos julgados no dia do juízo por cada palavra sem propósito. A maioria de nós seria culpado por isso. Depois há outro tópico muito importante que é relacionamentos. É cheio de sabedoria para maridos e esposas, todo tipo de relacionamentos. Relacionamentos de pais e filhos. Uma coisa que diz é que os pais são tolos se não disciplinarem ou castigarem seus filhos. Porque Provérbios ensina que seus filhos são naturalmente insensatos e você tem que dar um jeito de tirar isso deles. Sabe, os filhos aprendem a dizer não antes de aprenderem a ser sim. Não precisamos ensiná-los a serem cruéis, somente a serem gentis. Não é necessário ensiná-los a contar mentiras, e sim a verdade, certo? Não temos que ensiná-los a serem rudes, apenas a serem educados. Como tratar os outros bem. Isso é porque, por natureza, os humanistas dizem que, por natureza, crianças são boas. E no ambiente certo se tornarão pessoas boas. Portanto, o castigo é irrelevante, é isso que os humanistas dizem. Começa com a crença que as crianças nascem sem pecado. Que ao nascerem, são inocentes e boas, e nós é que os transformamos em criaturas ruins por causa de ambientes ruins. Isso não é verdade. A Bíblia nos ensina o contrário, que as crianças nascem em pecado. Foi por isso que Jesus disse, se vós que sois maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos. Essa é a diferença básica entre a visão bíblica da natureza humana, que diz que somos basicamente maus e conseguimos fazer coisas boas, e a visão humanística, que diz que somos basicamente bons e podemos fazer coisas ruins. Depende de como começamos e como criamos os filhos. E a Bíblia é muito clara e diz que se não punirmos nossos filhos rapidamente quando fazem coisas erradas, não os amamos. Significa que não queremos o melhor para eles e que realmente não entendemos o verdadeiro sentido do amor. Não é permissividade. Não é dar dinheiro para eles e dizer, vá, compra um lanche e volte para casa quando você bem entender. Isso não é amor. Amor tem a ver com disciplina. Aqui também fala sobre os relacionamentos com os nossos vizinhos. Acho alguns deles fantásticos. Diz aqui para não concordar com um péssimo acordo. E diz também que há momentos em que devemos nos calar. Não vá muito à casa de seu vizinho. Conselhos ótimos aqui sobre como lidarmos com os nossos vizinhos. E acima de tudo nos ensina a sermos bons amigos. Diz aqui que há um amigo que é mais chegado que o irmão, e muitas vezes ouvi pregadores dizendo que isso é Jesus, mas não é. É sobre ser um bom amigo para alguém. E diz 4 coisas sobre um bom amigo, 4 características de bons amigos. É uma lista maravilhosa, fantástica. Número 1, constância. Um bom amigo é alguém que sempre será seu amigo, que estará ao seu lado, custe o que custar. Franqueza. Um bom amigo é franco e lhe conta a verdade. Conselho. Um bom amigo lhe dará conselhos. E cortesia. Um bom amigo sempre lhe tratará muito bem. Não é lindo? E esse é o tipo de amigo que estará mais perto de você que seus parentes. Um amigo que fica mais perto que o irmão. Bem, o que os cristãos podem aproveitar do livro de Provérbios? Bem, vamos começar perguntando, ele cumpriu o seu objetivo? Entendam, Israel agora estava numa posição que seria o seu ápice. Havia paz e prosperidade, nunca houvera um período tão bom para eles. E Salomão compreendeu que poderiam perder tudo isso facilmente. O que ele não percebeu é que ele seria a causa dessa ruína. Mas ele enxergava o perigo. Ele escreveu no livro de Provérbios, a justiça exalta uma nação, mas o pecado reprova qualquer povo. E ele escreveu tudo isso para tentar manter a paz e a prosperidade. Ele quis manter a nação sábia, porque sem sabedoria tudo iria água abaixo.
E será que os israelitas observaram as coisas que estavam escritas nesse livro? Infelizmente, não. E o pecado se tornou um opróbrio para eles. E foi assim que perderam tudo. E nações e povos que não observam esta sabedoria hão de perder o que Deus lhes deu. Nem Salomão observou a sua sabedoria. Me lembro do escocês que uma vez disse a seu pastor lá na igreja, disse, tenho uma ambição, quero escalar Monte Sinai e bradar os 10 mandamentos o mais alto possível. Sempre tive essa ambição. E o bom pastor escocês disse, seria muito melhor você ficar em casa e guardá-los. E, sabe, é uma coisa ter versículos na parede, mas o que realmente importa é se estão no seu coração. E infelizmente Israel não os tinha no coração e perderam tudo. É interessante como o Novo Testamento edifica sobre o livro de Provérbios, talvez você nunca observou isso. Por exemplo, João Batista, por que ele veio? Diz que ele veio para voltar o coração dos desobedientes, a sabedoria dos justos. Está no Evangelho de Lucas, já tinha observado isso? João Batista veio para voltar os corações dos desobedientes, a sabedoria dos justos. E Jesus falou com tamanha sabedoria que seus ouvintes perguntavam de onde veio toda essa sabedoria. Então a palavra sabedoria permeia todo o Novo Testamento, talvez você nunca tenha observado, mas está lá. E Jesus mesmo disse, a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, alguém muito maior que Salomão está aqui. Vinde a mim e sereis sábios. E como menino, diz que Jesus era cheio de sabedoria. O tema de sabedoria permeia todo o Novo Testamento. E a manifestação suprema da sabedoria de Deus é a cruz. Porque para os homens isso era loucura total. A cruz é a loucura de Deus para o mundo. Dizem, se você quer salvar o mundo e acertar todas as coisas erradas, para que morrer na cruz? É loucura completa. Mas leia 1 Coríntios 1, onde Paulo diz, é loucura para o mundo, mas é a sabedoria de Deus. Deus sabia o que estava fazendo. Quem colocaria o Salvador do mundo numa marcenaria por 18 anos, só deixando-o pregar por 3 anos? Quem? Quem organizaria a agenda do Salvador do mundo desta forma? Mas foi sua sabedoria. Porque seu filho teve que aprender pelas coisas que sofreu. E como aprendeu? E assim se tornou muito sábio. E pela sabedoria de Deus na cruz, Paulo diz, Cristo se tornou para nós sabedoria de Deus. Isso é a nossa justiça, a nossa santidade e nossa redenção. No fim, as únicas pessoas sábias do mundo são aquelas que se preocupam com justiça, santidade e redenção. Mas o mundo não dá mínima para essas coisas. O mundo loucamente ignora a sabedoria de Deus. Dentro da sabedoria do Novo Testamento há muitas citações diretas do livro de Provérbios. Eu já mencionei aqui, Paulo, se seu inimigo tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Assim fazendo, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Pedro sempre cita o livro de Provérbios, uma das mais conhecidas, como o cachorro se volta para o seu vômito, assim o louco volta à sua loucura. Outra citação de Pedro é teme o Senhor e honre ao rei. Outra citação de Provérbios. Ou Hebreus 12, sobre o qual falávamos hoje de manhã. A epístola aos Hebreus cita Provérbios vez após vez. O Senhor castiga a todos que ama. Se o Senhor não lhe castiga, você é um bastardo, não é um filho legítimo. Porque é o amor que nos castiga. Isso vem direto de Provérbios. Bom, Tiago é a epístola do Novo Testamento que mais se assemelha a Provérbios. Para começar, Tiago pula de um assunto para outro, igual ao livro de Provérbios. E ele coloca muita ênfase na língua. E é óbvio que ele conseguiu muito de seu ensinamento neotestamentário direto deste livro. Então, Provérbios é sim para nós. Mesmo não sendo parte do Novo Testamento, se Salomão pôde aprender sabedoria dos egípcios e dos árabes, então certamente podemos aprender sabedoria dos judeus. E francamente, cada vez que eu converso com um judeu, vejo que eles têm uma sabedoria singular. Faz parte do seu DNA.
especialmente ao ouvir um velho rabino. Quem assistiu O Violinista no Telhado, com Topol? Há tanta sabedoria que flui naquele filme. É bem característico. O que foi que a gente ouviu na televisão essa semana? Sabe, foi uma frase maravilhosa. Eu disse para minha esposa, isso não é bem típico dos judeus? Eles têm um bom senso inerente, uma perspicácia. Mas um amigo meu que tem um nome de judeu, mas é gentil, estava conversando com o diretor do hospital lá em Jerusalém, e o diretor do hospital olhou para ele e disse: eu não entendo. Você tem o nome de um judeu, mas tem os olhos de um cristão. E esse tipo de perspicácia que os mantém vivos, através dos séculos, sempre fugindo de uma nação para outra. A sabedoria dos judeus, eles têm um grupo especial de homens chamados sábios. E foi deste grupo, o grupo dos sábios, que vieram seguindo uma estrela até Belém. Não eram gentios, eram judeus que ficaram em Babilônia depois do exílio. E se lembraram da profecia de Balaão, que uma estrela se levantaria em Israel para ser rei das nações. E haviam procurado essa estrela, baseada naquela profecia do Antigo Testamento. E quando a viram, deixaram a Babilônia. Deveriam tê-la abandonado séculos antes, ou melhor, seus pais deveriam ter deixado, mas eles vieram para Jesus. Eram sábios. Como aquele adesivo que colocam nos carros na época do Natal. Os sábios buscam Jesus. Essa é a verdade. Porque Cristo se tornou a nossa sabedoria. A sabedoria de Deus. Nossa justiça, nossa santidade, nossa redenção. E se você conseguir essas coisas, ficará muito sábio e não desperdiçará sua vida. Eu recebi uma profecia há alguns anos atrás e como resultado eu comecei este meu ministério. E foi tão direto e tão forte que tive que obedecer. Mas terminou desta forma: quero que você me sirva de tal forma que um dia contemplará o meu rosto e dirá: Senhor, conseguimos! Conseguimos! Que ambição! Chegar ao final da vida e dizer: Senhor, conseguimos! Não desperdicei a vida. Mas você não pode fazer tudo, depende das suas escolhas. E Provérbios fala sobre fazer a decisão sábia. E chegar ao final da vida e dizer: Senhor, conseguimos. Amém.